Alô pessoal, sou Wanderlei de Ogum, do Portal da Espiritualidade, da Ordem dos Falangeiros de Ogum, falando de Umbanda e do Espiritismo de um modo geral. Vou falar sobre defumação e ponto de fogo. Muitas vezes a defumação não é o suficiente para limpar o ambiente. A defumação é importante, é muito eficiente, mas dependendo do ambiente que possa estar carregado demais, pode ter alguma vibração, alguma energia presa naquele ambiente. Para ser mais específico, um espírito ali naquele ambiente, um ou até mais de um espírito naquele ambiente, que possa estar de uma certa forma não só perturbando, mas sabemos, nós que somos espíritas, que isso não é visto como uma forma positiva. E muitas das vezes nós sentimos essas energias e buscamos o recurso da defumação. É muito importante a defumação. Como se faz a defumação? Existem várias formas de se defumar. Eu vou aqui relatar uma dessas formas que eu gosto de praticar defumação. Porque se você tiver alguma dúvida, insegurança de fazer a defumação, eu oriento você não meter a mão em nada, não fazer nada, porque uma defumação mal feita não vai trazer benefício algum. Pelo contrário, é melhor você não mexer em nada, que vai ser muito mais vantajoso para você. Mas como eu gosto de defumar e como eu oriento a você, meu amigo, minha amiga, a fazer a defumação? Eu gosto muito de trabalhar com o carvão, com a brasa. Só a brasa em si, ela já é positiva. Gosto muito. Muitas das vezes eu não tinha um defumador, eu fazia com a brasa. O fogo, a brasa, ele é muito importante. Mas gosto muito de trabalhar com defumador completo. Isso a gente encontra com facilidade nas casas de artigos religiosos. E gosto de começar a defumação pelo último cômodo, me dirigindo para a porta, para a entrada, para a porta de entrada. Isto é, para expurgar as negatividades. Então eu começo do último cômodo, cruzando os cômodos. Mas o importante é sempre girar o corpo para a direita, sentido horário. Nunca, jamais ficar que nem uma barata tonta, fazendo o maior fumaceiro, aí depois falar: ah, eu fiz uma defumação porreta, eu defumei o quarteirão inteiro. Se baseando no volume de fumaça, quanto na realidade não é por aí. A defumação ela tem que ser muito bem feita e principalmente no ato da defumação trabalhar isso aqui, ó, a cabeça, acelerando a sua mente, indo de encontro ao seu orixá, pedindo que dê força aos trabalhos, que expurgue toda a negatividade que, por sinal, possa estar naquele ambiente. Então, voltando o ponto que nós paramos. Cruzou esse canto, gira para a direita. Cruza esse canto, gira para a direita. E assim sucessivamente, de cômodo para cômodo, até chegar à porta de entrada e saída. Digamos, lá no portão, na porteira lá. Se você mora em apartamento, até a porta, defumando. E também oriento a abrir um pouquinho a janela, um pouquinho a porta, não precisa escancarar tudo. E deixar uma das torneiras, um filetinho de água correndo enquanto se faz a defumação. Eu oriento a deixar um copo com água atrás da porta, onde você vai finalizar a defumação. E quando chegou ali que você finalizou, pega aquele copo e apaga esse defumador.
e já tira imediatamente esse bagaçozinho que ficou, enrola para você despachar. Então a defumação está completa. O ponto de fogo, como eu falei inicialmente, que nem sempre a defumação é o suficiente, temos um recurso que eu acho muito importante e eficaz. E veja só como é fácil. Você vai cortar um guardanapozinho branquinho, corta assim um quadradinho como este. Para cada cômodo, corta um quadradinho desse, um guardanapozinho desse. E utilizar o que nós chamamos de tuia, que é uma pólvora. Essa pólvora não é explosiva, você encontra também em casas de produtos religiosos. Então é pegar esse papelzinho que você cortou, um para cada cômodo, e botar uma pitadinha, né, dessa tuia e fazer isso aqui, ó, tipo um estalinho, né, que a gente brincava quando era criança, e você dá uma enroladinha aqui e volta um pouquinho para não ficar muito apertado aqui, para na hora que for queimar, ela não travar aqui. Então fica mais ou menos isso. Então cada tuiazinha dessa, ela tem que ser queimada no centro de cada ambiente. Então, se tiver um móvelzinho, uma mesinha, afasta e pega um pirizinho, um alguidar e coloca essa tuia ali em cima e queima. No ato, se for queimar, dá 2 passos para trás, abre um pouquinho as pernas e os braços e espera queimar essa tuia. Vai fazer aquele cogumelozinho. Isso, qual é a função disso? É abrir o campo magnético. Porque aquilo que às vezes a defumação não tira, porque está preso naquele ambiente, a tuia vai romper esse campo magnético e com a defumação vai facultar a saída dessa vibração, porque você abriu esse campo magnético. Então é muito interessante isso. E se porventura, no momento que você vai fazer a queima da tuia, se tiver outras pessoas no ambiente, se quiserem participar, podem participar. 1, 2, 3, 4 pessoas, não importam, podem participar. Mas vão agir da mesma forma que você. Colocar no centro, centralizar bem no ambiente, queimar, podem cada um dar os seus passos para trás para não pegar aquela fumaça no seu rosto. Simplesmente por isso, porque perigo mesmo não tem. E abrir um pouquinho as pernas, que nós chamamos antenas inferiores, e os braços nós chamamos de antenas superiores. Afastou um pouquinho. E importante também é os olhos semifechados. Aí me pergunto, por que isso? Porque nós perdemos muita energia pelos olhos. Então, olhos semifechados, não precisa apertar. Semifechado é o suficiente. Fez a tuia, queimou, imediatamente já passa para outro ambiente. E assim sucessivamente, até chegar na porta de saída. Aí ali você queima também. Agora, eu faço uma observação, é muito importante, e eu faço muito isso. Eu faço uma tuiazinha dessa para cada ambiente, mas eu gosto de fazer algumas sobressalentes. Por quê? Muitas das vezes isso pode acontecer de falhar. Às vezes aquele cômodo está mais carregado, às vezes tem alguma coisa ali que você não está vendo, você não está sentindo, mas até na esfera espiritual ele pode estar muito carregado, então às vezes falha. Pode falhar. Então é bom ter um sobressalente, porque não é recomendável você tentar queimar aquele, porque já queimou esse rabichinho aqui, ó. Aí se você for com a mão, for queimar com fósforo, pode fazer essa tuia na sua mão. Isso não é legal, isso não é bom. Então você vai pegar essa sobressalente, colocar por baixo e queimar. Aí vai queimar essa que você está renovando e aquela que não queimou vai queimar, vai fazer junto. Então é muito importante. Só que eu falei para vocês, eu iniciei falando da defumação.
como eu gosto, como eu recomendo que se faça. Só que primeiro, aí eu troquei um pouquinho a ordem, mas eu acredito que não vai ter problema nenhum no entendimento de cada um de vocês, é primeiro fazer o ponto de fogo, fazer a tuia. E sim, depois é como se fosse obrigatório a fazer a defumação. Não pode fazer a tuia e não fazer a defumação. Tem que fazer o ponto de fogo e, como eu falei, não podem esquecer. É como se fosse obrigado a fazer a defumação que vai fazer essa limpeza geral. Procure fazer. Se for necessário, faça. E muitas pessoas às vezes questionam sobre o incenso. Eu passei o incenso, é bom? Muito bom, por sinal, o incenso. Só que o incenso eu classifico como se fosse assim, eu fiz o ponto de fogo, eu fiz a defumação, agora no decorrer da semana eu posso passar um incenso como se eu fosse fazer assim uma manutenção. Mas não como substituir o incenso como uma limpeza profunda, digamos assim, né? Não tem comparação um ponto de fogo, uma defumação com o incenso. E mesmo assim, o incenso é importante você acender o incenso primeiro, você passa em você. De que forma? Com a mão direita, você passa para o seu lado esquerdo. Troca de mão, passa pelo seu lado direito. Se você está passando um incenso no seu quarto, procure abrir as gavetas, abra seu armário e passe o incenso. E vem para a sala, para a cozinha, para o banheiro, você passa o incenso. Vai faltar ainda um pedaço de incenso a ser queimado, não tem problema. Pega lá, bota num cantinho e deixa acabar de queimar normalmente. Tá bom? Então acho que fica assim explicado a importância de uma limpeza dentro da esfera espiritual. Do ponto de fogo, da necessidade de, após o ponto de fogo, a defumação e no decorrer da semana, caso queira, não que seja necessário, o uso do incenso. Tá ok? Um forte abraço, que meu Pai Ogum, minha doce e divina Mãe Oxum, abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço do amigo de sempre, Vanderlei de Ogum. Salve a nossa querida Umbanda. Muito axé.